Oi, gente, boa noite. Hoje é o nosso 6º dia aqui juntos, consecutivos. Hoje vamos falar sobre Provérbios 6 e antes de começar eu queria agradecer, né? Não é fácil a gente ter um tempo para parar ali, para gravar o vídeo e antes de estudar, porque a palavra de Deus é uma coisa séria, inclusive fala que seremos cobrados. As pessoas que ensinam a palavra de Deus tem que ter um alto rigor. Então tem que estudar, tem que preparar. Depois tem a gente passa para a legenda, enfim, é um processo, então eu queria honrar vocês que estão assistindo a série, que estão me acompanhando, porque isso é um incentivo. E eu quero agradecer pelos comentários. Muito obrigada mesmo. E sim, eu vou começar a dar pausas, porque é muita informação aqui, eu quero compartilhar tudo, mas há processos. Enfim, vamos começar então. Provérbios 6, nos primeiros versículos, ele vai falar sobre a importância do compromisso. E aí ele dá exemplos, né? Quando você é fiador de um amigo e quando você vai garantir a dívida de um estranho. Deu errado isso? Ele fala, procura, humilhe-se e insista. E não deu certo? Ficou a lição, né? Quem nunca emprestou dinheiro e não foi pago? Inclusive eu fiz uma enquete no meu Instagram e muita gente já emprestou, não foi pago. E muita gente já emprestou, não foi pago e continua emprestando para outras pessoas. Mas aí vem um versículo, só que está em Provérbios no 22, versículo 7, que diz o seguinte: o rico, ele domina sobre os pobres e o que toma emprestado, ele é escravo do que empresta. Então, o problema da dívida é que você vira escravo dos teus pensamentos, a pessoa para de andar por certos lugares porque ela sabe que a outra pessoa que ela tá devendo tá ali. Então não deva, gente, isso é horrível, é feio. Pelo amor de Deus, né? Vamos honrar os compromissos. Segundo ponto. Nos outros versículos fala sobre a preguiça, o problema disso, então a gente deve se esforçar. E ele dá aquele exemplo que a gente já conhece da formiga, né? Que ela trabalha para ela poder no verão ter ali o que comer. Então ela vence o sono, ela vence a preguiça. Enfim, o terceiro ponto importante, porque o Provérbios 6, ele fala sobre as lições de vida. Gente, eu vou dar pausa, tá? Vou ir mais devagar pra gente poder massificar isso e a informação entrar. Então, o terceiro ponto importante é a destruição do homem mau. Esses homens maus, eles vivem como? Na mentira, na perversidade, na falsidade, e eles tramam coisas maldosas e eles criam problemas. Só que aí fala, né, no versículo, deixa eu achar aqui pra gente comentar certinho como a Bíblia diz. Ok, no versículo 23 ele fala o seguinte: pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são um caminho que conduz à vida. Então, para tudo aquilo que eu falei que é de ruim, existem o mandamento, a instrução e as correções da disciplina. E isso é o caminho para a vida. E aí o quarto ponto, que é um versículo muito forte dentro de Provérbios 6, é do versículo 16 ao 19, que são 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª que a alma de Deus abomina, segundo Salomão. Então, primeiro, são os olhos arrogantes. Esses olhos arrogantes é aquela arrogância espiritual, onde a pessoa se sente orgulhosa, maior, ela é altiva do que os outros. E é uma atitude que ela é muito contrária ao que é viver em Deus, né? E Deus, porque Deus é humilde, então todas as pessoas são bem-vindas no reino de Deus. Claro que ele não aceita o pecado, mas ele acolhe ali o pecador. E quando eu digo humildade, é aquele exemplo que existem as pessoas super religiosas que chegam orando, falando, mas que na verdade por dentro estão horríveis. E aquela pessoa que fica lá de longe orando, ela tem um coração puro, porque é isso que Deus analisa. O outro ponto, língua mentirosa. Deus odeia a mentira. A mentira, como na Bíblia já diz, é um pecado de filiação. E quem é o pai da mentira? Exatamente, o anjo caído, o diabo. Então, isso é uma ofensa direta a Deus, porque a mentira, ela destrói a confiança, ela semeia discórdia e um caos nos relacionamentos. O terceiro ponto é as mãos que matam o inocente. Aí a gente já se refere ao assassinato, à violência, e Deus, ele é autor da vida, por que ele vai criar a morte, né? E pior, que a criação mate as suas criaturas e criações, não faz sentido. Deus é um Deus coerente e justo.
O outro ponto é um coração que trama a maldade. Gente, o Deus é um Deus que ele é justo e ele examina cada coração. Imagina como ele se sente, né, ao ver que existem pessoas que tramam coisas perversas, e isso começa no pensamento. Por isso que a gente tem que pensar naquilo que é bom, agradável, justo. Enfim, Deus é quem julga as nossas intenções, o nosso coração e a nossa mente. Outro ponto, pés que se apressam em fazer o mal. Isso é aquela atitude ativa em relação ao pecado. Fazer sempre más ações. Sabe quando a gente está ansioso para alguma coisa que a gente vai fazer no dia? Isso é normal. Mas imagina uma pessoa que é ansiosa constantemente para fazer a maldade. E o pior, ela pensa, ela trama tudo isso. Não faz sentido, né? O outro ponto, a testemunha falsa que profere mentiras. A gente já falou sobre a língua mentirosa, mas esse de falsa testemunha levantando mentiras, ela é contrária à justiça, e Deus é um Deus justo. Então a pessoa está praticando um ato horrendo, né? Ok, agora o que ele abomina é quem semeia contendas entre os irmãos, porque aquilo é um veneno que vai entrando, quando você vê... É igual aquele dito que a gente ouve, né? Tem a cestinha e só tem uma maçã podre, todo o cesto acaba sendo contaminado por aquilo. Por exemplo, um larzinho cheio de gatos. Quando um gatinho tá doente, os outros também são todos infectados. Os novinhos acabam morrendo porque não tem imunidade. Então, há um problema sério na questão do veneno. E Deus é um Deus que nos chama ao amor mútuo, à unidade. E, claro, isso tem muitas implicações. E quando a gente fala de implicações, são implicações teológicas, ou seja, do estudo sobre Deus, né? Como eu já tinha falado, há características e atributos de Deus. E aí tem a santidade de Deus, que ele não vai aceitar essas coisas. A importância de sermos morais, éticos. E sim, há consequências do pecado, né? E precisamos sim de uma examinação constante, uma necessidade de redenção e de apoio na graça de Deus. E claro, o capítulo todo ele vai continuar dando outras lições e falando sobre outros pontos, mas para não ficar tão grande assim o vídeo extenso, eu sugiro que vocês terminem de ler esse capítulo. Ele é muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei dar ali algumas pausas, eu tô ajustando ainda o vídeo. Mas é isso, gente, comentem, falem alguma coisa, eu tô aqui pra melhorar e, claro, pra expressar e falar sobre a palavra de Deus. Que a semana de vocês seja abençoada, ótimo final de semana, amém. Abraços!